Vamos tratar aqui nesse vídeo sobre um assunto que uma irmã aqui do nosso canal, ela fez a seguinte colocação: Pastor, como que eu faço para vencer as maldições que falam muito sobre batalha espiritual? Como nós fazemos para vencê-las? Primeiro, o Senhor Jesus Cristo já venceu. Ele venceu todos os nossos inimigos. Todos os nossos inimigos. O Senhor Jesus Cristo pela cruz. Por isso que tem muita dificuldade em as pessoas pregarem a obra da cruz. E também a maioria das pessoas aceitarem a obra da cruz. Por quê? Muitas ocasiões, muitas circunstâncias da vida, eu estou falando mais como uma vida espiritual, uma vida voltada a Deus, colocar nas costas das pessoas que as pessoas devem lutar para vencer todos os inimigos. Não é assim que o Evangelho não trata de cada um de nós. O Evangelho, ele é libertador. O Evangelho destrói as maldições. Olha o que está escrito em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Toda maldição que trouxemos sobre nós por causa da nossa natureza de Adão, nós estávamos condenados à maldição eterna, por causa da natureza chamada pecado. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele nos atraiu no seu corpo e nos fez morrer para o pecado. Romanos 6,11, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Ele nos libertou de toda a maldição, porque o Senhor Jesus levou sobre si toda a nossa maldição, para que nós pudéssemos ser bênção. Bênção. Em Colossenses 2,14, a palavra do Senhor diz: tendo cancelado o escrito de dívida que constava em suas ordenanças, as quais nos era prejudicial, removeu-a inteiramente, encravando na cruz. Aí nós vamos em Romanos 8,1, nenhuma condenação, nenhuma maldição, nenhuma maldição hereditária. Quando uma pessoa é regenerada, 2 Coríntios 5,17, a palavra do Senhor diz que se alguém estiver em Cristo, se alguém está em Cristo, nova criação de Deus é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas, maldição, condenação, ira de Deus, tudo foi colocado na pessoa do Senhor Jesus Cristo na cruz. E para nós, os que cremos, os que creem, os que se renderam, os que foram levados a arrependimento, são alcançados pelas bênçãos do Senhor, as bênçãos da fé, para poder crer que em Cristo tudo já foi tetelestai, tudo foi consumado. Não tem mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus já nos livrou da lei do pecado e da morte. A pessoa regenerada, ela foi alcançada pela graça, a graça generosa, bondosa, misericordiosa de um Deus gracioso que veio até uma pessoa cheia de maldição, atrai, cheia de condenação,
ele atrai. Culpa, o Senhor Jesus atrai. Lá na cruz, quando eu for levantar da terra, todos atrairei a mim mesmo. João 12:32. Para quê? Em Cristo fomos libertos. E estamos libertos pela vida de Cristo no nosso interior. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres. Não tem mais essa luta aí, essa batalha aí para vencer. Ela já foi vencida em Cristo Jesus. Se nós crermos na suficiência de Cristo, nós tomamos posse, nós tomamos para nós as bênçãos vindas da libertação da pessoa de Cristo, pela pessoa de Cristo na cruz, pela morte e ressurreição. Agora, mas você pode dizer, o que diz Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17? Há uma batalha interior? Sim, mas também já foi vencida. Se eu crer, eu tenho a vitória, porque o Senhor Jesus Cristo já venceu para nós, em nosso favor, nosso benefício. E entregou, olha aqui, ó, toda a batalha já foi vencida. Agora você é mais do que vencedor por aquele que o amou. Agora, se você quiser viver nesta batalha por você e pelos seus próprios recursos, jamais vamos ter vitória. Você não vai ter vitória, porque esta vitória é exclusiva do Senhor Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus, o general dos exércitos, o Deus eterno, que conduz todas as batalhas, já venceu, agora ele nos entrega para todos aqueles que creem. E quem crê vai descansar. Essa questão particular já foi vencida em Cristo. A outra batalha já foi vencida em Cristo e por Cristo, e ele já entregou para nós a vitória de uma vida abundante. Vida em abundância. Esse Gálatas 5, ele diz, digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis as concupiscências da carne. As concupiscências da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, está presente na vida de um regenerado. Só que está destruído, só que está derrotado. Esta é a palavra mais correta. É derrotado. Por quê? Porque Cristo já venceu. Está presente na vida do regenerado, mas para aquele que crê, tem descanso de que isto o Senhor Jesus Cristo já venceu. E também ele diz, versículo 17, porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Podemos ter até em nós um querer que é contra o querer do Senhor perfeitamente. Mas quando nós cremos, quando nós confessamos, quando nós nos entregamos, quando nós deixamos para a pessoa certa que venceu, continua vencendo em nós, para a glória dele, nós desfrutamos de uma vida vitoriosa. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. No livro de Isaías 53, a palavra do Senhor, ela diz também essa certeza que toda maldição já foi levada no corpo de Cristo na cruz. Isaías 53, versículo 4 a 7. Ele diz assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores e levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos
traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Estamos sarados. Estamos libertos. Continuamos sendo libertos no nosso dia a dia, pelo nosso relacionamento com a pessoa suficiente que vence as nossas batalhas, já venceu, vence diariamente em nós, para a glória dele, para a glória do Senhor. E isso tudo é de graça. A religião quer colocar, você vai ter que, Cristo já fez. Eu preciso saber para poder crer. E quando cremos, pela fé que ele nos dá, nós descansamos. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia. Aleluia. Ainda no livro de Efésios, para nós não esticarmos muito esse vídeo, no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 11 a 18, ele diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, não é contra pessoas. E sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de... Eu acho tão interessante. Ele diz assim: tomai toda a armadura de Deus. A religião fala, você tem que tomar sua armadura. Não, isso que é evangelho, é graça. Tome toda a armadura de Deus, que já está preparada, já foi preparada, já está aí para a gente usar pela fé, na nossa união com as verdades eternas da pessoa do Senhor Jesus Cristo e não a outro. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis, somente se for pelo agir do Senhor Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. Estais, pois, firmes, cingi-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quantos? Todos. Pela nossa força? Não. Pelos nossos recursos? Não. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito Santo, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. É como o Senhor te estivesse dizendo, já preparei tudo para você viver uma vida não mais sobre maldição, não mais sobre a ira de Deus, não mais sobre culpa de pecados, porque eu já providenciei para você todos os meios para que você viva uma vida vitoriosa. Aleluia. Amém. Amém. Faça seu comentário. Se você não estiver inscrito no canal, inscreve no canal.